Olhe para essa bancada aqui ao meu lado. Hoje eu colho manjericão, alecrim e pimenta todos os dias para a minha cozinha. Mas eu não estou te mostrando isso para me gabar. Eu estou te mostrando o resultado de um método que substituiu a sorte pela técnica. Antes de você pensar em comprar a sua primeira muda ou aquele saco de terra no supermercado, eu quero te fazer um desafio de mentalidade. Cultivar não é um hobby de fim de semana para quem tem tempo sobrando. Cultivar é uma competência técnica de observação e resposta. Se você já matou até cacto, o problema não é a sua mão, é o seu processo. Eu te desafio a parar de procurar o truque milagroso e começar a entender a biologia por trás do crescimento. A autoridade que eu tenho hoje para falar com você não veio de livros teóricos apenas, mas de anos errando e corrigindo cada etapa. Neste vídeo, eu vou te entregar a estrutura para você nunca mais perder uma planta por falta de conhecimento. Nós vamos transformar essa sua insegurança em domínio prático. O domínio começa quando você aceita que a planta é o resultado final de um sistema que você precisa gerenciar. Eu vou te mostrar como montar esse sistema da forma mais simples possível, mas com o rigor técnico que o seu jardim merece. Se você está cansado de ver vasos vazios e quer finalmente sentir o orgulho de servir algo que você mesmo plantou, o nosso caminho começa agora. Esqueça tudo o que te falaram sobre ter sorte com plantas. Aqui, nós trabalhamos com causa e efeito. Prepare o seu caderno, porque o que eu vou te ensinar hoje é o fundamento que separa quem tenta de quem realmente cultiva com consciência. Eu lembro-me perfeitamente da minha primeira tentativa séria de montar uma horta urbana. Fui ao centro de jardinagem, comprei as mudas mais bonitas, o substrato mais caro e os vasos mais decorados que encontrei. Em menos de 2 semanas, o que era um sonho verde transformou-se numa massa melada e castanha. A frustração foi enorme e quase desisti, achando que simplesmente não tinha nascido com o dom para isto. Mas o erro foi puramente técnico e é o mesmo que tu provavelmente estás a cometer agora. Eu saturei o solo. Acreditava que quanto mais água, mais cuidado estava a oferecer. O que eu não entendia naquela época é o princípio fundamental da respiração radicular. As raízes das tuas plantas, como o manjericão ou a hortelã, não servem apenas para absorver água e nutrientes. Elas precisam de realizar trocas gasosas constantes. Elas respiram. Quando colocas uma planta num vaso sem a camada de drenagem correta ou utilizas uma terra comum de jardim que compacta facilmente, estás literalmente a sufocá-la. O solo torna-se uma lama densa. O oxigênio acaba e as raízes iniciam um processo de necrose. Este apodrecimento silencioso atrai fungos que destroem os vasos condutores. Fora, notas a planta murcha e, por puro instinto, imaginas que é sede. Colocas mais água e selas definitivamente o destino dela. Este ciclo de erro acontece porque o iniciante foca-se apenas na estética da folha, enquanto o cultivador consciente foca-se na saúde do que está invisível aos olhos. Entender que o substrato precisa de ser arejado e que o maneio hídrico errado mata mais do que qualquer praga é libertador. Se a tua planta morreu com o caule escurecido na base, tu não falhaste por falta de talento, falhaste por ignorar a física do solo. Neste roteiro, o nosso foco botânico é o alecrim. Em algumas regiões chamam certas lavandas de alecrim do campo, mas aqui eu estou a falar do alecrim de horta, de folha agulhada e aroma forte. Para saber se ele está saudável, verifica se as folhas estão firmes, com cor verde acinzentada e sem manchas brancas farinhosas. Se ficar dúvida sobre a planta, não consumas e confirma com uma fonte confiável da tua região.
A maioria das pessoas que tenta começar uma horta comete o erro estratégico de priorizar a decoração antes da biologia. Elas compram o suporte mais bonito para a parede da cozinha ou colocam o vaso em cima da mesa de jantar, porque fica esteticamente agradável. É aqui que o cultivo morre antes mesmo de começar. Você precisa entender que a luz não é apenas um detalhe. Ela é o combustível primário de qualquer sistema vegetal. Sem luz solar direta, não existe fotossíntese eficiente. E sem fotossíntese a planta entra em um estado de economia de energia que a torna vulnerável a qualquer ataque de pragas. O erro técnico clássico é confundir claridade com sol. Muitos iniciantes me dizem que o apartamento é muito claro, mas quando medimos a radiação real, percebemos que a planta está passando fome. Para as ervas que usamos na cozinha, como o manjericão e o alecrim, precisamos de no mínimo 4 a 5 horas de sol batendo diretamente na folha. Outro erro comum é a escolha da muda. O iniciante vai ao mercado e escolhe a planta que está mais cheia e florida no momento. Muitas vezes, essas plantas foram forçadas em estufas com alta carga de nitrogênio e hormônios. Quando você a leva para casa, o choque ambiental é brutal. A planta não tem estrutura radicular para manter aquela folhagem toda fora do ambiente controlado. O segredo não é comprar a planta pronta, é preparar o ambiente para recebê-la. Se o seu espaço não recebe sol, não adianta comprar o melhor adubo do mundo. A lógica é simples. Primeiro você mapeia o sol na sua casa, depois você escolhe o que pode morar ali. Tentar dobrar a natureza para caber no seu design de interiores é a receita certa para o desânimo e o desperdício de dinheiro. Depois que você estabilizou o ambiente e garantiu que suas plantas estão recebendo a luz e a água de forma correta, entramos na fase que separa os entusiastas dos verdadeiros cultivadores, a manutenção técnica avançada. Muita gente comete o erro de acreditar que o adubo é um remédio milagroso que vai salvar uma planta que está morrendo. A verdade, colocar nutrientes em uma planta que está sofrendo por falta de sol ou excesso de rega é como oferecer um banquete pesado para alguém que está com febre. O adubo é suplementação para plantas saudáveis que estão em pleno processo de crescimento. Para uma horta doméstica ter sucesso a longo prazo, você precisa focar no equilíbrio de 3 pilares fundamentais de nutrientes. O primeiro é responsável pelo crescimento das folhas e pelo verde intenso que tanto gostamos. O segundo foca no desenvolvimento das raízes e na força estrutural da planta. O terceiro é essencial para a resistência contra doenças e para a circulação de água dentro do vegetal. No início, eu recomendo que você utilize preferencialmente matéria orgânica de qualidade, como o humus de minhoca ou um composto bem estabilizado. Esses materiais liberam os nutrientes de forma lenta e segura, protegendo as raízes sensíveis. Outro ponto vital que muitos ignoram é a proteção do solo. Nunca deixe a terra exposta diretamente ao sol ou ao vento. Use uma camada de cobertura morta, como palha seca ou casca de madeira triturada, para manter a umidade e proteger a vida microbiana do vaso. Além disso, aprenda a perder o medo da tesoura. A poda de manutenção é um comando técnico que você dá para a planta. Ao remover as pontas dos ramos, você quebra a dominância de crescimento para o alto e estimula o surgimento de novos brotos laterais, tornando o seu tempero muito mais volumoso e produtivo ao longo dos meses. Agora vamos para a execução técnica do seu primeiro vaso de alecrim, o passo prático que vai consolidar o seu domínio sobre o cultivo. Primeiro, esqueça vasos pequenos demais que secam rápido demais.
Escolha um recipiente com pelo menos 20 centímetros de profundidade e, obrigatoriamente, com furos de drenagem no fundo. Comece criando a camada de drenagem usando 2 centímetros de argila, expandida ou brita fina de construção. Por cima desta camada, coloque um pedaço de manta de bidim ou até um pedaço de pano velho de algodão para impedir que a terra desça e entupa os furos com o tempo. O substrato ideal para o alecrim precisa ser extremamente poroso. A recomendação técnica é misturar 2 partes de terra vegetal de boa qualidade para uma parte de areia grossa de construção. Isso simula o solo de origem mediterrânea da planta, que é drenante e nunca compacta. Ao retirar a muda do saquinho original do viveiro, faça isso com extrema delicadeza para não desmanchar o torrão de raízes. Coloque a planta bem no centro do vaso e complete as laterais com a sua mistura de terra e areia, pressionando levemente com os dedos apenas para eliminar bolsas de ar internas, mas sem socar a terra com força. A rega inicial deve ser abundante até que você veja a água sair livremente pelos furos de baixo. Isso garante que todo o sistema de raízes esteja em contato com a umidade. A partir de agora, o seu guia técnico será o teste do dedo. Coloque o dedo na terra até a segunda falange. Se sentir qualquer umidade, não regue de forma alguma. O alecrim prefere passar uma leve sede do que viver em solo encharcado e sem oxigênio. Coloque seu vaso em um local que receba sol direto por 4 a 6 horas todos os dias. Em 30 dias de observação técnica, você verá a estrutura da planta ganhar força e autoridade no seu jardim. Você acabou de sair do nível de quem apenas tenta e entrou no nível de quem cultiva com método e consciência. O domínio traz uma satisfação que nenhum mercado pode vender. Aplique este passo a passo agora mesmo.